Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração. E o apóstolo Paulo fez essa oração pelos Efésios. Ele diz que não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes três coisas. Para saber três coisas. Primeira, qual é a esperança do seu chamamento? Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder? O qual, essa força, Deus o Pai, o exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A mesma força, o mesmo poder que Deus Pai exerceu para levantar Jesus Cristo dentre os mortos, o apóstolo Paulo clama para que esse poder seja exercido em nós. Então, a minha oração é essa aqui: Deus, nestes dias aqui, ilumina os nossos olhos. Que o Deus, nosso Pai, nos dê aqui nesses dias espírito de sabedoria e de conhecimento. Que Ele abra os nossos ouvidos, que Ele abra os nossos olhos, que Ele nos dá sensibilidade de coração para receber a palavra de Deus aqui nesta manhã. Então, que esse mesmo poder, essa mesma força que o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você percebeu o tamanho da promessa de Deus que está aqui sobre nós? O mesmo poder e mesma força que levantou Jesus dentre os mortos, ele está sendo manifestado aqui nesta manhã entre nós. Então, que Deus nos dê graça nesta manhã, nesses dias, para saber essas três coisas. Qual é a esperança do nosso chamamento? Para que fomos chamados? Por quem fomos chamados? Ontem nós falamos de que Deus tem um propósito eterno. E que nós sejamos filhos parecidos com Jesus. Mas para que Ele, Jesus, tenha a primazia e a prioridade sobre todos nós, para que Ele, Cristo Jesus, seja o cabeça de um corpo, e nós fazemos parte desse corpo. Somos membros uns dos outros. Que o Espírito Santo também nos revele qual que é a riqueza da glória, da herança nos santos. Aleluia, Senhor. Que o Senhor ilumine nossos olhos nesses dias aqui. Traz palavra de revelação e de conhecimento. E desbloqueia nossa mente, Senhor. Livra-nos da tradição religiosa que trouxe um embaraço na nossa mente, que trouxe confusão na nossa cabeça. Mas nos dá aqui nesta manhã um coração sensível, aberto, pronto para receber a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de ler com vocês
Isaías capítulo 6. É muito importante nós colocarmos olhos nas Escrituras, no texto. Quero ler o capítulo 6 inteiro, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Fecha-lhe os ouvidos deste povo. Quem é esse povo? Israel. E eu gostaria depois, se tiver tempo, oportunidade, reservar um capítulo só para esse texto aqui. Disse: então disse eu: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai trazer um juízo sobre esse povo, Senhor? Sobre Israel? Respondeu ele: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebrinto e como o carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Esse capítulo de Isaías é um capítulo glorioso demais para mim. Existem algumas tendências e fé que eles, de duas formas: ou Isaías teve uma visão, ou Isaías, ele realmente, o céu se abriu e ele enxergou Deus lá na sua glória. Eu fico com a segunda opção. Esse texto é um texto que revela a glória de Deus. Deus, ele remove o céu e ele mostra a Isaías a sua glória. Ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono.
Uma vez Jesus estava com seus discípulos num barco e veio uma tempestade terrível. E as ondas levantavam aquele barco em altura impressionante. Os próprios discípulos, que estavam acostumados com o mar, sempre estavam ali. Eles ficaram apavorados. E Jesus dormia na cabeceira do mar, lá na popa do barco. Dormia profundamente. E os discípulos, apavorados, acordaram o Senhor e disseram: Senhor, não te importa que perecemos, Senhor? Jesus falou: homens de pequena fé. Jesus disse: mar, acalma-te. Vento, cala-te. O mar e o vento, parece que a imagem foi congelada assim. Imediatamente o mar e o vento obedeceram à ordem que veio do Senhor. E os discípulos: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? E o Raimundo orou aqui e clamou também por nós, para que Deus possa, Ele abrir os nossos olhos para ver a Cristo, para contemplar a Cristo. Porque, amados, isso que importa para nós é que os nossos olhos sejam abertos e os nossos ouvidos se abram para ouvir a voz de Deus, para ver e contemplar a glória de Deus. Porque todos os homens que viram, todos os homens que ouviram a Deus, suas vidas foram transformadas. E quem é este? Quem é este que está aqui agora, assentado num alto e sublime trono? Vamos ver no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo 34. Vamos ver a partir do versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto estende a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. E embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, na presença deles, sinais extraordinários, como aquele daquela menina que estava no funeral, Tabita. Ele mandou parar o cortejo fúnebre e olhou para a menina e disse: menina, levanta-te. A menina levantou. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, lembra que nós lemos Isaías capítulo 6? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isto aqui está lá em Isaías 53. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías
porque viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Capítulo 6. Isaías viu quem? Quem que Isaías viu? Quem que Isaías viu? A palavra de Deus disse que isso disse Isaías porque ele viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, quando você vai lá, Isaías capítulo 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, Isaías estava vivendo uma deprê impressionante, porque foi um ano terrível na vida dele, porque o rei Uzias era primo primeiro dele, era irmão dele, e ele comia à mesa do rei todos os dias, quase todos os dias ele estava lá. A amizade deles era estreita e profunda, era uma amizade muito legal. E de repente o rei morre, e ele entra num estado de tristeza e de angústia profunda. E ele foi para o templo. E quando ele chega no templo, Isaías, ele teve 3 visões. Quando você lê esse texto, você pensa, Isaías teve uma visão. Não, Isaías teve 3 visões. Primeiro ele teve uma visão prospectiva, ele teve uma visão perspectiva, e ele teve uma visão introspectiva. E o texto diz, então, Isaías diz, eu vi, sabe como é que está lá no original? Aleph, Tav. Esse negócio agora vai ficar na nossa cabeça, né? Eu vi Aleph, Tav, assentado no alto e sublime trono. E João, quando escreveu, lá no Evangelho, no capítulo 12, ele diz que Isaías viu a glória de Jesus. Deus remove o véu do céu e mostra a Isaías a sua glória. E ele diz, e eu vi Aleph, Tav, Elohim, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. As abas das suas vestes enchiam todo aquele templo. As vestes, quando você vai no... Eu fiz questão de ir lá e abrir o YouTube e ver a coroação da rainha Inglaterra. Isso há 60 anos atrás. Gente, que suntuosidade, que pompa, que status. E aquelas vestes bonitas daquela mulher, assentada naquela cadeira. E as vestes dos monarcas são cheias de pompas e glórias. E aqui essas vestes indicavam o status da sua majestade. E as abas das suas vestes enchiam todo aquele ambiente. Você pode contemplar com seus olhos da fé, você vê Aleph, Tav assentado no seu trono, e as abas das suas vestes enchiam todo aquele recinto. E serafins estavam voando ao redor do trono. Serafim com 6 asas. Gente, para que anjo com 6 asas? Anjo é normal 2. Você não voa com 6. Mas Deus é muito econômico e Ele sabe usar na criação. Ele não perde material físico, ele não perde as coisas. Ele sabe usar e bem usado. Ele vai, bota o peixe no mar e bota aquelas, como é que chama? Alguém falou aí? As babatanas, elgas. Guelvias. É isso aí. Não sei falar esse nome. Deus cria um hipopótamo. O hipopótamo se dá bem dentro da água e dá bem fora da água. Porque Deus sabe fazer as coisas. Deus é inteligente. Agora, Ele cria os anjos, os serafins com 6 asas. Com 2 voavam. E com 2, um par de asas extras só para tapar os olhos,
Porque aqueles anjos ficavam diante do trono de noite e de dia, servindo a Deus diante do seu trono. E eles tinham que tapar os olhos, porque era a refulgente glória de Deus. Era algo tão extraordinário, era tão arrebatador, que eles precisavam cobrir os olhos para não ver. E com duas cobriu os pés. No céu não tem poluição, gente. No céu não tem, é puro o lar. Mas ele precisava cobrir os pés, porque os pés é o símbolo da criação, da natureza humana, da natureza do ser criado. E eles ficavam ali, e eles proclamavam. E eles, com aquelas duas asas, cobriu o rosto. E esse texto, ele me leva lá para aquela experiência de Moisés. No capítulo 3, Moisés, ele viu uma sarça ardendo, queimava, mas não se consumia. Era uma planta enorme que estava pegando fogo, e ela não se consumia pelo fogo. E Moisés, chegando próximo, e ele ouviu uma voz que saía de dentro da sarça e disse: não te chegues para aqui, Moisés. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que está é terra santa. E disse: eu sou o Deus dos filhos de Israel, o meu povo. E dizem: eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou? Eu vou dizer para o povo quem me disse que me enviou a voz. Moisés disse: você vai lá e diz ao meu povo de que eu sou, me enviou a voz. Sabe o que significa? Eu sou. Eu sou o que era. Eu sou o que é. Eu sou o que sempre serei. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E o texto diz que Aleph Tav, Isaías viu a glória de Aleph Tav. Uma vez Moisés estava vivendo uma crise, porque ele tirou o povo do Egito. Depois disso, tirou o povo do Egito. E já no deserto, o povo foi adorar um bezerro. E Moisés lá no monte, 40 dias no monte. E o povo esperando, e nenhuma notícia de Moisés. Um dentre eles, parece que Arão virou e falou: vamos fazer aqui um bezerro, um ídolo. E é impressionante que ele constrói aquele touro para que fosse adorado. E estavam lá agora o povo de Israel diante do touro, adorando o touro, dizendo que ele que tirou o povo e tirou do Egito. E Deus, junto com Moisés, e falou: Moisés, desce. Desce, porque o povo se meteu em grande encrenca. E diz: olha, a partir de ti eu vou criar um novo povo. Eu vou destruir tudo e vou recriar uma nova nação a partir de você. Moisés disse: Senhor, não conte comigo para isso. O que dirás os egípcios? Que o Senhor os tirou do Egito para matá-los no deserto? Tá bom, Senhor. E ele desceu daquele monte, ou melhor, lá no monte, ele falou para Deus assim: Senhor, eu não te conheço. Eu não te conheço. A partir daí, Moisés tinha certeza que não conhecia Deus. Como? Como que tu quer matar esse povo, Senhor? E Moisés fez um pedido para Deus: Senhor, me mostres a tua glória.
o Senhor falou assim: Moisés, você sabe de que nenhum homem pode ver a Deus e ficar vivo. Mas Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te colocar entre uma fenda de uma pedra e outra, e eu vou passar e você me verá pelas costas, porque nenhum homem pode me ver. E a palavra diz que no capítulo 34 de Êxodo, quando Deus passou entre a fenda de uma pedra e outra, e Moisés caiu diante de Deus. E ele caiu dizendo: Deus, clemente, bondoso, misericordioso. Ele caiu diante de Deus, exclamando, falando dos atributos morais de Deus. E quando Moisés desce daquele monte, e lá estava o povo de Israel, e eles gritaram: Moisés, Moisés, nós não podemos olhar para o teu rosto, Moisés. E ele teve que cobrir o rosto com um véu, porque o povo não podia olhar para o rosto de Moisés. E o que tinha no rosto de Moisés? Era apenas o reflexo do reflexo da glória de Deus. Apenas o reflexo do reflexo da glória de Deus estava ali nos olhos de Moisés, no rosto de Moisés. O rosto de Moisés brilhava. E os próprios anjos, os serafins, voavam cobrindo o rosto, porque não podiam contemplar aquela glória que estava diante deles. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Amados, e quando aqueles serafins proclamavam Santo, Santo, a palavra de Deus disse que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Parece que houve um terremoto naquilo lá no céu. As bases do limiar, das estruturas do céu tremeram, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. E eles estavam proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Talvez nós ocidentais, quando lemos esse texto, passa desapercebido uma coisa muito importante nesse texto. Porque quando nós queremos dar ênfase a uma palavra, quando você escreve, que dá uma ênfase a palavra, você coloca em negrito, você dá em itálico, você faz um travessão na palavra, para você dar ênfase àquela palavra. Mas no hebraico é diferente. A forma de dar ênfase é na repetição da palavra. E você percebe muito bem isso no ministério de Jesus, quando ele ensinava, quando ele queria dar ênfase e força no ensino dele. Todos os ensinos dele eram importantes, mas quando ele queria trazer uma ênfase no ensino, ele falava: em verdade eu vos digo. Ele repetia. E quando ele dava ênfase à repetição, ele estava demonstrando a importância do assunto. Agora, soar, eu falei isso no último encontro da igreja, eu preguei essa palavra, e eu falei que soar um atributo de Deus, que Deus ele repete no terceiro grau do superlativo. Se há algum adjetivo de Deus que é comunicado no grau superlativo pela boca dos anjos, é que ele é santo, santo, santo. Mas eu descobri um outro. Orando, eu descobri que é um outro. A ira de Deus. Queria falar sobre a ira com vocês. Ai! E voava pelo meio do céu uma águia
que voava pelo meio do céu, dizendo: ai, ai, ai da terra. 3 vezes. Você não vê nas Escrituras Deus, ou os apóstolos, ou os profetas dizendo: porque Deus é amor, é amor, é amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas, amados, os anjos proclamavam não apenas que ele era santo, não que ele era santo, santo, mas os anjos proclamavam que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Amados, eu ouvi uma história de uma irmã, de um pastor me contando que uma irmã procurou ele. Lá numa outra congregação, procurou esse pastor. Que ela estava indignada com seu pastor, porque todos os domingos no encontro, ela tinha sempre aquela impressão de que seu pastor escondia a verdadeira identidade de Deus, o caráter de Deus. Ela sempre dizia que o pastor apresentava um Deus inócuo, manso demasiadamente, todo amor e misericórdia. Eu quero dizer para vocês que há uma tendência hoje dos pastores, dos irmãos, dos líderes abrandar o caráter de Deus para não amedrontar a congregação. Qual é a razão? Por quê? Porque a santidade de Deus, ela é traumática. Ela é perturbadora. Mas ela é traumática e ela é perturbadora para quem não deseja ser santo. E qual foi a resposta de Isaías quando ele teve aquela visão prospectiva? Quando ele viu o Senhor, ele diz, ele teve uma visão introspectiva. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Amados, todos os homens que tiveram encontro com Deus tiveram suas vidas transformadas e mudadas. E todos os homens que tiveram encontro com Deus, eles conheceram a si mesmos. E você precisa conhecer a si mesmo. Porque a santidade de Deus avulta a nossa perdição e o nosso pecado. Você já viu? Quando você está assim num dia de sol muito bonito, pela manhãzinha, você está deitado no seu sofá assim, e daqui a pouco você vê um raio de luz penetrando naquele ambiente. E uma das coisas que você vê aquele monte de poeira que está passando por ali. Porque onde a luz de Deus ela é projetada, você vê a imundícia e a impureza. E Deus, ele revela o nosso próprio coração. O João Calvino, ele disse no seu livro As Institutas da Religião Cristã, ele diz: o medo e o terror são os responsáveis por levarem todos os homens piedosos a tremerem na presença de Deus. Quanto mais justa é a pessoa, mais ele treme quando entra na presença de Deus. Ele não tem medo, mas ele teme e treme pela presença de Deus. Eu quero ler com vocês uma história de um profeta, Abacuque. Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, violência, Senhor, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio suscita.
Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça sempre é torcida. Ele colocou isso diante de Deus e disse: Senhor, me responde. E ele continua na sua petulância, na sua arrogância. Ele diz: não és tu, desde a eternidade, o Senhor, o meu Deus, o meu santo? Não és tu? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, e não pode contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que, Senhor? Não és tu o santo? Porque tolera isto. Olha, no capítulo 2 ele diz: eu por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Vou me colocar na torre de vigília, e vou ficar aqui para ver qual é a resposta que Deus me dará. E um dia lá, Deus aparece para ele. Deus fala para ele. E ele diz assim no versículo 16 do capítulo 3. E ouviu. E o meu íntimo se comoveu. E a sua voz tremer os meus lábios. E entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos se vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele, quando ouviu a Deus, ele enxergou a podridão dos seus ossos. Amados, existem 3 aspectos da santidade que eu gostaria de dizer para vocês. 3 aspectos da santidade do Senhor Jesus. E que esse aspecto tem que ser... os 3 aspectos da santidade de Deus na nossa vida. É aquela história daquele moço que estava lá. Já contei essa história, eu vou repetir ela. Que ele estava lá na França, ou em Londres, me parece, num lugar lá. E ele era escultor, trabalhava com pedras. E de repente ele olhou na galeria assim, ele viu uma pedra de granito. Lá no meio da lama, no meio do esgoto, no meio das fezes ali, aquele lugar terrível. E ele não entendeu nada, por que aquela pedra estava fazendo ali, como que ela parou ali. Ela foi lá, mandou ensar a pedra, e ele pegou aquela pedra e lavou aquela pedra. Passou ácido naquela pedra. Tirou toda a impureza naquela pedra. E depois que ele ele pegou aquela pedra e levou lá para a casa dele. E ele botou a pedra lá na sala da casa dele e ele começou a trabalhar aquela pedra. E quando ele estava lá pelas tantas, ele estava fazendo um cavalo. E ele já tinha feito o busto do cavalo da parte do meio para cima. A cabeça estava pronta, as orelhas, a primeira pata da barriga para cá. E daqui para cá era cavalo e daqui para baixo era pedra. E chegou uma pessoa lá no ateliê dele, no lugar onde ele trabalhava, olhou para aquilo e ficou impressionado com o trabalho daquele homem. E perguntou para ele: qual é o segredo? Como é que você consegue fazer isso? Ele falou: é simples. Você vai tirando tudo que é pedra e você vai deixando só o que é cavalo. Você vai tirando o que é pedra e vai deixando o que é o cavalo. E é isto que Jesus Cristo fez conosco. Primeiro, ele nos tira lá do mundo, da sarjeta. Depois, ele nos lava, nos limpa, nos purifica. Depois que ele nos lava, nos limpa e nos purifica,
não é suficiente. Ele começa a trabalhar na sua vida. E ele começa a criar e a trabalhar a imagem dele na sua vida. E o propósito dele é ir tirando tudo que é Raimundo e deixando só o que é Cristo. Este é o propósito. É formar a imagem de Cristo em nossas vidas. Esta é a obra que o Senhor quer fazer. Agora, quando você vai para Isaías, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. Aí agora ele tem uma visão perspectiva. Ele diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Antes de você conhecer os outros, você conhece a si mesmo. Antes de você botar o dedo na vida dos outros, você conhece a sua própria miséria. Você conhece a sua própria condição. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, fazendo julgamentos precipitados e botando o dedo no pecado dos outros e esquecemos do nosso. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e diz: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: Isaías viu a voz do Senhor. A quem enviarei? Depois disso ouvi a voz de Yod-Heh-Vav-Heh. Ouvi a voz de Deus, Yod-Heh-Vav-Heh. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe como que está escrito lá? Disse Aleph Tav: envia-me a mim. Não foi enviado Isaías. Foi enviado Aleph. Está assim no original. Disse Aleph Tav: envia-me a mim. Agora, a santidade de Deus, de Jesus, é algo tão impressionante. Em Hebreus capítulo 6, 17 diz assim, que Deus, querendo mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpõe com juramento. Deus, não tendo por quem jurar, ele jura por ele mesmo. Eu juro que eu edificarei sobre a terra a minha casa e a minha família. É impressionante, porque lá no livro de Gênesis, capítulo 3:15, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquela hora, Deus fez uma promessa. Uma promessa que Deus levantaria uma semente da mulher, um descendente da mulher, que pisaria na cabeça do diabo e esmagaria a sua cabeça. E que o diabo faria uma ferida mortal nele, no calcanhar. Mas lá em Números capítulo 23, quando aquele profeta Balaão, que recebeu grande quantia em dinheiro, porque quando Israel saiu do Egito, invadiu toda aquela região de Canaã, e ele ficou-se nas fronteiras com o reino de Balaque, e Balaque se desesperou, porque
Diz a palavra que aquele povo, vinha como um boi lambendo a relva, destruindo tudo que estava na frente. E Balaque mandou chamar o profeta Balaão e disse: profetiza contra este povo. Porque Balaque sabia que se Balaão profetizasse contra Israel, ele entraria em guerra e ganharia a guerra. E diz: amaldiçoa esse povo. Depois você conhece a história lá, você vai achar graça. Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar. Por 3 vezes. Ou melhor, por 2 vezes, mas na terceira vez ele chamou Balaque e disse: olha, Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Não adianta. Não adianta. Não adianta você tentar contra este povo, porque nenhum mal sucederá a este povo. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Não há feitiço contra eles. Porque existe uma promessa de Deus sobre essa nação, do qual veria a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E lá Isaías 46, 9 e 10, dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus das antiguidades. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu que vos faço saber as coisas que aconteceram e as coisas que hão de acontecer. Ele diz: o meu conselho permanecerá de pé e eu farei cumprir toda a minha vontade. Amados, Deus fará cumprir a sua vontade sobre a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor prosperará. Porque a igreja é o reino de Deus sobre a terra. E agora, em Hebreus 6,17, porque lá no livro de Gênesis 5:3-15, ele faz uma promessa. Em Números capítulo 23, ele diz: aquele que eu prometo, eu cumpro. E lá em Isaías 46, ele vai mais além. Ele não só promete, como ele diz que promete que cumpre, ele vai mais além. Ele diz: eu empenho a minha palavra para vocês. Eu farei cumprir todo o meu propósito. Deus vai mais além ainda. Ele diz: eu juro. Eu juro. Agora, você sabe que Deus, não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, sabe por quem que ele jura? Olha aí Isaías, olha aí Salmo 89. Olha o Salmo 89. Esse é meu salmo preferido. Vamos ver a partir do versículo 19. Diz assim: a um herói concedi o poder de socorrer, e do meio do povo exaltei Aleph Tav. Salmo 89, versículo 19. 89, 19. A um herói concedi o poder de socorrer, e do meio do povo exaltei um escolhido. Sabe como é que está no original? Aleph Tav. Encontrei Davi. Davi coisa nenhuma. Isso aqui é só para que você tenha a revelação em que Deus não quer falar de Davi, Deus quer falar de outra pessoa. E encontrei Davi, meu servo, e você vai perceber que não é Davi. Encontrei Davi, meu servo, com quem o meu óleo ungi, e a minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, e nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios, e ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação.
Falo-ei, por isso, o meu Aleph Tav, meu primogênito, o meu Aleph Tav de Deus. O mais elevado dentre os reis da terra. E eu vi, montado num cavalo branco, um cavaleiro do cavalo branco, que estava escrito na sua coxa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz, e conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como nos dias do céu. E os seus filhos, se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então eu punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade. Deus disse, se eu não fizer cumprir o meu propósito sobre a tua vida, eu me tornarei como um homem qualquer, profano como um homem qualquer. Se eu não fazer cumprir o que eu prometo. E ele diz, eu juro pela minha própria santidade. O Espírito Santo, amados, ele quer abrir os nossos olhos nesta manhã para nós contemplarmos a Cristo. Para nós olharmos para Ele. Porque se você olhar para Ele, você vai conseguir enxergar a si mesmo. Todos os homens que tiveram encontro com Deus tiveram suas vidas transformadas. Jacó teve encontro com Deus. Lá no Monte Peniel, ele diz, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E Jacó desceu daquele monte, porque na luta com aquele anjo, o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó, na luta com aquele anjo, e ele saiu mancando. Nunca mais deixou de mancar. Trouxe um dano no nervo do quadril dele. E os homens que têm encontro com Deus são homens marcados. São homens santos. Homens que repudiam o pecado. Jesus é nosso modelo, amados. Deus, o nosso Pai, está formando a vida de Cristo em nós. E Ele é nosso modelo de 3 formas. Primeiro, Ele é nosso modelo na forma de fazer a obra. Na forma que a Bíblia fala que Ele chamou os seus discípulos a estarem com Ele, depois os enviou de 2 a 2. Segundo, Ele é modelo na forma de sujeição e obediência a seu Pai. E terceiro, Ele é modelo na sua atitude de coração. Jesus disse assim, eu sou manso e humilde de coração. A Bíblia fala que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não usurpou isso de direito. Coisa que Ele podia se aferrar. Ele podia se firmar nisso, eu sou Deus. Mas Ele não teve por usurpação. Antes, Ele a si mesmo se esvaziou. Assumiu uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, sendo reconhecido em figura humana, e tornou-se obediente até a morte.
Isaías disse: eu vi o Senhor. Paulo, na estrada de Damasco, viu o Senhor. No decorrer das cartas, ele chama de a visão celestial. Aquela visão transformou a vida de Paulo. Nunca mais Paulo foi a mesma pessoa. Diga-me o que pensa e fale. Diga-me o que pensa de Cristo e fale da sua revelação de Cristo. Eu te direi acerca da sua vida pessoal, familiar e ministério. Diga-me o que você pensa de Cristo. Diga-me a revelação que você tem de Cristo. E eu vou te dizer, eu lhe direi acerca da sua vida pessoal, como você conduz a tua vida. Eu lhe direi acerca da sua vida familiar, com tua esposa, com teus filhos. Eu lhe direi acerca do seu ministério. Lhe direi acerca do seu amor e da adoração a Deus. Lhe direi acerca do seu ardor pelo evangelismo, pelas missões. Tudo depende da revelação e da visão que você tem de Jesus. Um alto conceito da revelação de Cristo, lhe direi o nível da sua adoração. Uma perspectiva alta de Cristo te leva a um alto conceito deste livro. Este livro é a coisa mais impressionante que tem. E quantos irmãos tem ele nas suas estantes, na cabeceira da sua cama e não lê uma vez sequer na semana? Diga-me, qual é a revelação e a visão que você tem de Cristo? Eu te lhe farei, eu lhe direi a que ponto você é conduzido na leitura desse livro. Um alto conceito de Cristo nos leva a uma paixão pela vontade e pela santidade dele. Um alto conceito de Cristo nos leva a um alto conceito da igreja. A igreja não vai se tornar um ajuntamento de gente à toa. Um alto conceito de Cristo, a igreja vai ser a noiva de Cristo. Aquela com quem ele vai se casar e viver para sempre com ela. Ele nunca vai deixá-la. Nunca vai abandoná-la. Você viu o Salmo 89? Falando até das possibilidades de você abandonar e dizer: eu jamais desmentirei o meu propósito. Jamais afastarei a minha vontade sobre o meu povo. Portanto, um alto conceito de Cristo nos leva a um alto conceito da igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Percebe isto? Dando a sua própria vida. Um alto conceito de Cristo nos leva a um compromisso para alcançar outras vidas para Jesus. Tudo depende da sua visão de Cristo. Tudo depende. E esta é a maior obra que o Espírito Santo quer fazer aqui nesta manhã. É trazer a revelação de Cristo para nós. Porque se você olhar para Ele, sua vida será transformada. Eu quero que você feche seus olhos agora. O Raimundo disse aqui
que Ele queria que esse encontro fosse diferente de todos. E esse encontro pode ser um encontro histórico para a sua vida. Esse carnaval de 2020 pode ser um encontro com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. E quero que você ore agora. Eu quero dizer para vocês que, sabe quando é que uma igreja está cheia do Espírito Santo? Uma igreja está cheia do Espírito Santo não quando ela está falando em línguas, quando está falando em cânticos espirituais, mas uma igreja está cheia do Espírito Santo quando esta igreja está cheia da revelação de Jesus. Porque esta é a obra do Espírito Santo. Ore ao Senhor.